Questão número 1 diz: considerando a informação, um corpo de massa m em queda livre próximo à superfície da Terra. Com relação à força-peso que atua no corpo, é correto afirmar que... Questão teórica de física, moçada, a gente resolve pela equação. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Por que a queda livre é considerada um mRUV? Porque tu tem um corpo e esse corpo está caindo, a força, desprezando a resistência do ar, a força que age no centro do corpo e puxa ele para baixo é o peso, certo? Para locais próximos da superfície terrestre, a gente considera que o peso permanece constante, porque a massa é sempre a mesma e a gravidade não se altera para pequenas altitudes. Então a letra A diz: aumenta com a velocidade do corpo. O peso não tem nada a ver com a velocidade. É uma interação entre o corpo e a Terra. Claro, resposta certa, Brasil. É uma força que a Terra exerce sobre o corpo. Equilibra a massa do corpo, não tem nada a ver, não existe como equilibrar a massa, né? Uma força só pode equilibrar outra força. É a força do corpo sobre o corpo, isso não existe. Aproveitando, já vamos para 2. Um carro de corrida percorre uma trajetória retilínea onde o valor da sua velocidade em função do tempo é mostrado no gráfico. Então, olha só. O eixo Y é velocidade, o eixo X é tempo. Ele parte do repouso, ele parte do zero até o 10 segundos a velocidade aumenta, do 10 até o 20 segundos a velocidade ficou constante, é um MRU, depois um MRUV, onde a velocidade aumenta, e depois a velocidade diminui até que volta para o zero. Analisando o gráfico, a alternativa correta que mostra o intervalo de tempo durante o qual o carro percorreu a maior distância. Aqui tem uma barbada, né? Qual é a barbada? A distância num gráfico de velocidade por tempo é a área da figura. O que a gente deve procurar aqui? Qual dessas situações possui a maior área? E aí o que é fácil de ver? Entre 20 e 30 segundos. Entre 20 e 30 segundos, o que a gente tem de área da figura aqui? Esse trapézio. Todo esse retângulo mais essa parte aqui desse triângulo, né? Então, com certeza, entre 20 e 30 nós temos a maior área, então nós percorremos a maior distância. E aí tu ganha tempo, não precisa ficar fazendo muito cálculo. Limpando, vamos para 3. Em uma atividade experimental, deseja-se verificar a dependência do tempo de queda livre de um corpo em função de sua massa. Opa, saiu um risco ali do nada, né? Tempo em função da massa. Bom, o enunciado aqui já tem a resposta, né? O que o tempo na queda livre tem a ver com a massa do corpo? Absolutamente nada. Analisa as equações da queda livre. V igual a VO mais ou menos GT. Esses vídeos já servem para te fazer uma revisão, né? Mais ou menos por causa da subida ou da descida. A variação da altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. E Torricelli, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de altura, mais ou menos. Qual dessas equações aqui tem massa? Nenhuma. Para que serve esse tipo de exercício? Para enganar o aluno, aquele aluno que nunca entendeu que a gravidade é igual para todo mundo. Aquela ilusão que a gente tem, que corpos mais pesados caem antes do que os corpos mais leves. Então, o que acontece? Os tempos são iguais. Não interessa as massas. E aí, aproveitando, vamos para 4. As bicicletas do fim do século XIX alcançavam uma velocidade escalar média de 20 por hora. Sua grande roda dianteira de 60 polegadas, ou aproximadamente 150 centímetros, fazia dela a máquina mais rápida até então fabricada. Como os pedais são fixos no eixo da roda, quanto maior o diâmetro da roda, maior a distância percorrida em cada giro. Portanto, maior a velocidade alcançada em cada pedalada. Considerando que o diâmetro da roda maior é 150 e o da roda menor 30, quer dizer, essa roda aqui é 5 vezes maior do que essa. Assinale a alternativa correta que apresenta a razão é a divisão,
entre as velocidades angulares da roda menor em relação à roda maior. Então, né, tem que fazer direitinho. Ó. O que eu quero aqui? Eu quero a divisão da velocidade angular da roda menor sobre a velocidade angular da roda maior, certo? Muito bem. O que a gente sabe sobre velocidade angular? Existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular e o raio. A velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, certo? Ficou feio ali, né? Então, o que é a angular? A angular é a linear sobre o raio, certo? O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação aonde nós temos eixos diferentes, é como se fosse o caso da polia, né? Se essa roda der uma volta, essa roda aqui vai ter que dar muito, né? Na realidade, como a proporção é de 1 para 5, se a roda grande der uma volta, a roda pequena vai ter que dar 5 voltas para compensar. O que a gente sabe na situação da polia? Eixos diferentes, que as velocidades lineares são iguais. Então, o que vai ser a angular da menor? Vai ser a velocidade dela dividido pelo raio dela. Então vamos colocar aqui raio menor. Aqui nós temos a divisão principal, olha a matemática. Velocidade dela sobre o raio da maior. Vai subir invertido, então eu vou ter velocidade dividido pelo raio da menor, multiplicado pelo raio da maior, dividido pela velocidade. No caso de eixos diferentes, as velocidades lineares, essa velocidade aqui de 20 km por hora, tem que ser a mesma para as duas. As duas estão percorrendo a mesma distância. Então a minha resposta é o raio da maior dividido pelo raio da menor. O raio da maior é 150 e o raio da menor é 30. Então a resposta é 5. Essa é a relação entre a angular da menor e a angular da maior. Se tu pensar um pouquinho é pura lógica, né? A velocidade angular nada mais é do que o número de voltas. Se a grande der uma volta, a pequena vai ter que dar 5 voltas. Como ele quer a angular da menor dividido pela da maior, vai dar 5, porque essa faz 5 voltas enquanto essa faz 1. Nem precisaria fazer tudo isso, é só uma questão de raciocínio. Mas na dúvida, resolve. Valeu!